caros amigos, como sempre, muito obrigado por nos acompanhar aqui pelo Ateliê Canroyá. Estava pensando esses dias, né, que na medida em que eu recebo os caros clientes aqui no ateliê, na medida em que vocês me enviam os instrumentos para vocês, de vocês para ajuste, entrando em contato aqui pelo WhatsApp da descrição e nos enviam de todo o Brasil para ajustar e enviar de volta, na medida em que eu fui ministrando aula por muitos anos, eu fui vendo algumas dúvidas. Então eu vou fazer alguns vídeos para vocês com algumas coisinhas que todo violinista precisa saber, como diz o título. Mas não é só violinista, é viola, violoncelo e eventualmente até o contrabaixo, tá bom? Então eu vou falar aqui para vocês 9 coisas que todo violinista precisa saber. Quem está tocando há um tempo maior já deve saber a maioria delas, mas algumas vamos revisando e vamos ouvindo de novo e aquilo vai ficando na mente, porque o aprendizado é por imersão. Eu mesmo no momento estou aprendendo um estudo novo. Então eu ouço várias vezes e leio às vezes, repetidas vezes o mesmo livro. Por quê? É por imersão. Cada vez que você ouve, você pega uma coisinha que você não tinha pegado e vai entendendo melhor e vai tendo um domínio melhor sobre aquele assunto. Então essa é a intenção desses 9 tópicos, desses 9 itens que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Acompanhem até o final, que eu acredito que vai ser de muito proveito. Primeira questão, é a que eu mais falo aqui. Todo instrumento precisa ser ajustado. Muitos não sabem. Vocês podem até enviar esses vídeos para os alunos de vocês, para os amigos de vocês, para os colegas de vocês, enfim. O instrumento ele vem de fábrica sem ajuste. E muitas das vezes quem te vende também não sabe disso. Ele vem ajustado, afinado, eu afino aqui. Ou seja, né, já falei aqui também a diferença de ajuste, de afinação, né, são coisas diferentes. Um é uma lasanha, outro é uma feijoada, são coisas diferentes. Ajuste e afinação são complementares, mas são coisas diferentes, né? Então o instrumento precisa passar por ajuste, ele precisa passar pela sonorização. Muitas das vezes o instrumento ele passa por aquele ajuste básico, que é aquele ajuste com cavalete original mesmo, que veio uma melhoradinha. Precisa passar pela sonorização, tá bom? Porque ele vai apresentar bons resultados, ou seja, uma das coisas que todo músico precisa saber é que o instrumento vem desajustado e você precisa ajustar antes mesmo de começar os estudos, tá bom? E já vou entrar para a segunda coisa que eu aprendi na prática. É normal o seu instrumento desafinar, tá bom? Não é normal ele desafinar em demasia, ele desafinar muito, mas é normal o seu instrumento desafinar. Muita atenção nisso. O instrumento ele foi feito também para desafinar. As cravelhas são móveis, então na medida em que você vai tocando, a pressão do arco nas cordas estica ela, a mudança do clima. Por exemplo, agora eu estou com um ar-condicionado aqui ligado, deve estar uns 17 graus, 18, 19, lá fora está 32, né? Ou seja, se eu pegar esse instrumento e sair daqui, ele vai desafinar, porque o comportamento da temperatura, entre outras questões, na madeira, vai alterar ele. Então, é normal que o seu instrumento desafine, tá? Eu vejo às vezes, pessoal, mas esse instrumento já veio afinado de fábrica, fica usando termos que às vezes podem ser utilizados em outro instrumento, até o piano mesmo, que é um instrumento que quem afina é o afinador, desafina. De tempos em tempos tem que ir lá o afinador com a chavinha dele afinar o piano. Ou seja, é normal o violino desafinar. Não é normal ele desafinar em demasia, tá bom? Então entenda isso, é natural que um instrumento desafine. Complementar essa questão que eu falei para vocês agora, 2, eu vou falar a terceira questão que todo músico precisa saber. O instrumento soa diferente em diferentes lugares, isso poucos sabem e é uma curiosidade muito legal.
Se você pegar esse instrumento aqui, é um instrumento europeu, né? Um instrumento provável de oficina alemã. E eu levar ele para a Alemanha, ele vai soar diferente lá. O clima é diferente, a umidade relativa é diferente. Ou seja, o seu instrumento soa diferente em lugares diferentes. Isso pode acontecer até aqui no Brasil. A gente vai para uma região sul, serrana, por exemplo, que tem um clima subtropical, e pega uma região extremamente quente e seca, no norte, nordeste do país, o instrumento soa diferente. Claro que ele tem um tempo de adaptação, tá? Então, saiba disso, é normal. Às vezes eu vejo músicos, mas meu instrumento, eu fui viajar e aí ele mudou o som. É isso aí, tá? E ele tem um tempo de adaptação, inclusive às vezes até de escola, é normal, tá? Ou seja, o instrumento soa diferente em lugares diferentes, tá bom? Um exemplo bem simples, se você estiver em algumas regiões do Brasil que raramente, uma vez a cada 10 anos nevam, né, igual a região sul lá, a Serrana do Sul, você vai estar de blusa, você vai estar de casaco quando estiver nevando, certo? E se você estiver lá no Nordeste, numa praia, eu acredito que você não vai estar de casaco. Então, o que acontece? O instrumento também sofre essas diferenças, por isso ele soa diferente. É muito importante saber isso, tá? E aí a gente pode até aprofundar. Ele soa diferente nas épocas do ano, diferente, primavera, outono. Eu posso até falar um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, comentem aqui, tá bom? Quarta questão. Essa é muito legal. O som do seu instrumento abre ou fecha na medida em que você toca mais ou menos. Eu vou repetir. O som do seu instrumento, ele abre ou fecha na medida em que você toca mais ou menos. Vamos falar sobre isso. Antes, rapidamente, eu estou passando alguns recados. Vocês podem nos enviar o seu instrumento do Brasil todo para eu fazer a parte de ajuste, sonorização e enviar de volta para você ajustado. Eu te envio também um vídeo explicando todo o trabalho feito. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aqui embaixo. Você vai falar comigo, tá bom? Para enviar o seu instrumento. Eu sei que muitos de vocês que nos acompanham sempre já me ouviram eu transmitir esse recado uma centena de vezes, mas eu preciso falar, tá bom? Enfim, sabendo que é possível nos enviar um instrumento para fazer ajuste, vamos para essa questão. Quando você ajusta o seu instrumento, né, o instrumento vai ganhando som, perfeito? Perfeito. Quanto mais você toca, melhor o som do instrumento fica. Quanto menos você toca, ele tende a se fechar, tá? Eu posso falar isso de experiência própria, experiência de quem estudava 8, 9, 10 horas por dia, tá bom? E depois, com o passar do tempo, eu parei de atuar como músico profissional e comecei a atuar como luthier. Eu pegava meu instrumento e percebia, nossa, como o som fechou no instrumento. Lembrando que uma coisa é som aberto, som fechado, nesse conceito de instrumentos de corda. Outra coisa é em instrumentos de sopro, ou quando o maestro está regendo uma orquestra, ele fala do timbre, fecha o timbre. É outra coisa. Às vezes a mesma palavra tem significados diferentes. Tudo isso, ainda esse ciclo do instrumento, ele acontece paralelamente com outro ciclo maior, que é a maturação sonora do instrumento. Como eu falei aqui, né, os irmãos Hill, de Londres, que eles negociaram muitos instrumentos Stradivarius originais, dentre outros, eles tinham uma tabela onde eles colocavam a maturação sonora do instrumento. Quando o instrumento alcança o pleno apogeu sonoro, né? E aí o Strad entre 50 e tantos anos, então a média era 50 a 80 anos que o instrumento levava para alcançar o pleno apogeu sonoro. Eu não estou falando da maturação sonora, eu estou falando do som abrir ou fechar na medida em que você toca. Tenho certeza que muitos que estão acompanhando aqui, se for, podem até comentar, já viram isso acontecer no seu instrumento. Nossa, isso acontece, mas você fica assim, você não sabe se é impressão sua,
porque você não tem tanta experiência, outras já têm e percebem. Então o que eu estou falando aqui vai ajudar você a falar, não, é verdade, ele abre, fecha, é comum, tá bom? Só que, olha que interessante, esse ciclo do som do instrumento abrir, ele não acontece como uma linha reta assim. O instrumento está abrindo. Ele faz isso aqui, ó. Ele, como a gente brinca, ele sobe caindo, né? O ciclo do instrumento, tá? Claro que não é todo mundo que vai perceber isso, tá? Tem a ver com a sua percepção, tá bom? Tem a ver com a percepção. Certa vez eu expliquei sobre os arcos de fibra de carbono, eu falei a minha impressão. E aí uma pessoa respondeu, mas eu não percebo essa diferença. É isso aí, tem a ver com a sua percepção. É normal. Alguns têm uma percepção um pouco maior, outros um pouco menor. A boa notícia é que você consegue trabalhar a sua percepção igual você trabalha um músculo, certo? Fazendo musculação da maneira certa, né? Você trabalha. Eu tenho um vídeo aqui, são 5 maneiras de aprimorar o seu ouvido musical, que tem mais de 1 hora esse vídeo. Vocês podem assistir ele e vocês vão ter lá essas 5 maneiras de vocês aprimorarem o ouvido de vocês, tá bom? Enfim, voltando para cá. Ou seja, o som abre ou fecha na medida em que você toca mais ou menos o instrumento. Tocou mais, ele vai abrindo, tocou menos, ele vai fechando. É claro que isso é no geral, não é em um dia, tá? Eu lembro que muitos amigos, né, que tem vários instrumentos, eles fazem às vezes o seguinte, né? Ó, esse instrumento aqui fica um pouco com você, com às vezes um estudante, né, que está entrando nas escolas de música aí profissionalizantes e comem o violino o dia inteiro, tocando 8, 9 horas por dia, fica um pouquinho para você abrir o som do meu violino, né? Então, isso de fato existe, tá bom? Perfeito. Quinta questão, tá? Muita atenção aqui. Muitas das peças do instrumento são móveis. Muitas das peças do instrumento são móveis. Elas não são fixas. Cavalete é uma peça móvel, estandarte é uma peça móvel, as cravelhas são uma peça móvel, a alma é uma peça móvel, foi feito para ser móvel. E as outras que são coladas, não sei se existe esse termo, mas são semi-móveis, dá para você tirar o espelho não é esculpido no braço, né? Você consegue, então tem peças que são móveis, outras que são semi-móveis, enfim. Essas que são móveis, é comum elas saírem do lugar, tá bom? Algumas não é legal que saia igual a alma, por isso a gente sempre ensinou, nunca solte as 4 cordas, mas às vezes é normal acontecer uma coisa, por exemplo, às vezes, falando ainda de temperatura, você tá fresco aqui, a madrugada foi fresca, à noite começa a esquentar. Perdão, de manhã começa a esquentar, aquele calor chega no final da tarde, aquele ar quente, né? E as cravelhas começam a se soltar. Eu já vi, acontece as 4 cravelhas soltarem, não deveriam. As 4 soltaram, mas estava muito quente aquele dia e a oscilação térmica foi grande. E aí as cordas soltaram, o cavalete saiu do lugar. O estandarte veio um pouco mais para cá. Quando o músico afinou, o rabicho estava um pouco torto, porque ele afinou fora do lugar, ou seja, quando desafinou, saiu fora do lugar. Tá? Ou seja, colocar as coisas certinho no lugar, a gente sempre vem falando aqui em vídeos, tem vídeos muito antigos, o músico precisa saber fazer isso, porque vai acontecer, tá? Vai acontecer. Divulguem esse vídeo aqui, outros também para os amigos de vocês, é uma pequena preciosidade todas essas informações que eu estou passando para vocês. A maioria delas eu aprendi ou com professores europeus, fazendo aula com eles, ou muita prática, muita experiência, sabe? E também em livros que fui lendo, tentando traduzir, enfim, uma vida inteira dedicada a isso, né? Estou passando para vocês alguns dos termos. Eu vou chegar no 9 daqui a pouco, pode ser que alguém vai falar assim, mas tem isso e isso. Tem um monte, como eu falei, eu vou dizer 9 itens que todo músico precisa saber, não apenas os 9 itens, não, tem outros, tá bom? Ou seja, muitas das peças são
móveis do seu instrumento. Então acontece de se mover, tá bom? Acontece. Sexta questão. Eu sempre recebo a pergunta assim: Felipe, isso influencia no som? Felipe, e aquilo influencia no som? E aquilo? Tudo no instrumento influencia no som, tá? Tudo. Inclusive o arco, que é um outro instrumento. Algumas peças influenciam mais e outras influenciam menos. Simples assim, mas tudo influencia no som. Algumas são mais estéticas, outras menos. Por exemplo, uma cravelha, a borboleta, a parte que você segura para afinar, ela ser mais ornamentada, mais bonita. Se influenciar vai ser muito pouco, é mais estético, tá? Mas a pestana já influencia mais, o cavalete já influencia mais, né? Então tudo influencia. Quer ver um exemplo, né? Certa vez um cliente me perguntou aqui no ateliê, aí eu discorri para ele isso que eu vou discorrer para vocês. Eu pego aqui a corda lá perto o Ré, né? Fiz o Ré aqui, logo, né? A corda daqui para trás, ela não vai ter mais influência, vai ser só meu dedo, ou seja, a pestana aqui não está sendo utilizada. Neste caso, verdade, não está. Porém, as outras duas cordas, 3 cordas, melhor dizendo, e a distância aqui do estandarte ainda vibra por simpatia. Então, a pestana ainda tem uma influência, porque as outras cordas estão vibrando por simpatia. Quem não sabe o que é vibração por simpatia, eu já falei aqui, até vou gravar um outro vídeo a esse respeito. Você tem uma corda Ré afinada e um outro instrumento tocar nota Ré, na mesma frequência afinada, ela vai vibrar sozinha. Isso é vibração por simpatia. Isso acontece nas oitavas, enfim, eu vou explicar. Ou seja, o seu instrumento está todo vibrando as outras cordas por simpatia. Faz uma experiência, pega a corda Sol, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, toca o Lá, primeiro dedo. Você vai ver, se ele estiver bem afinado e a nota Lá bem afinada, a corda vibrar sozinha. Isso se chama vibração por simpatia. Tá? Então, não é porque daqui para cá não está usando que não vibra por simpatia e a pestana ainda não está influenciando. Expliquei isso para ele, né? Claro que, como estava pessoalmente, expliquei, mostrei também outras coisas. Ou seja, tudo influencia. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes eu pergunto, Felipe, isso aqui influencia? Isso aqui influencia. Claro, algumas peças mais, outras menos, tá bom? Então, vamos lá. Falei a sexta questão para a sétima questão. Músicos diferentes, tocando o mesmo instrumento, tiram sons diferentes. Por exemplo, mesmo que eles tenham o mesmo nível técnico. Pego o músico A e dou esse instrumento para ele tocar. Ele toca esse instrumento. Depois eu pego o músico B, que tem o mesmo nível técnico ou aproximado, o mesmo professor, vai ter um som diferente. Cada um extrai um timbre do instrumento. Por exemplo, alguns grandes instrumentos Stradivarius, que são de fundações, não só Stradivarius, como outros, são cedidos para alguns músicos. E a gente pode observar que eles têm timbres diferentes, sons diferentes, com músicos diferentes. Isso é uma coisa que é legal o músico saber, tá bom? Porque às vezes a maneira de tocar é diferente. Salvo erro, o violoncelo Strade, que não sei se agora ele ainda está com o Yeomar, mas ele estava com a Jacqueline Dupré. E vocês podem ouvir aquele instrumento com a Jacqueline Dupré e com o Yeomar. São diferentes. Também porque eles têm técnicas diferentes, timbres diferentes de tocar os músicos, mas o mesmo instrumento pode ter sons diferentes com músicos diferentes. Isso é muito legal de você saber. Peça para o seu professor tocar um instrumento. É claro que às vezes aí salta o nível técnico do músico, mas o músico aprende a tirar som daquele instrumento, tá bom? Então isso é uma coisa legal de saber. Uma outra coisa, que eu vou fazer um vídeo só a respeito disso, é a oitava questão. Cordas soam diferentes em violinos diferentes. Mesma corda, um exemplo, corda alfaie nesse violino, é um timbre. No outro é outro.
Ou seja, qual é a melhor corda para o meu instrumento? Qual é a melhor corda que tem? Não existe esse tipo de pergunta. Não existe esse tipo de pergunta, tá? Existe qual que é a melhor corda para o meu instrumento dentro do meu gosto, dentro do que eu procuro, tá bom? Muitos músicos passam a vida para achar uma corda boa. E certa vez um aluno, na época que eu dava aula de violoncelo, falou assim para mim: quer dizer que eu vou ter que ficar experimentando as cordas então, até achar qual que é ideal para o meu instrumento? Sim, simples assim. Você passa na frente de um restaurante, você pode ver as avaliações dele, você pode perguntar para o cliente: como que você sabe o gosto da comida? Indo lá. Mas isso você não precisa fazer tudo em uma semana, sabe? Eu sempre falei para os meus alunos, as pessoas subestimam o que você pode fazer no longo prazo e superestimam as coisas que você pode fazer no curto prazo. Não precisa fazer isso em uma semana. Esse mês você usa esse semestre, ou 8 meses, enfim, eu já falei qual que é o ideal de trocar de corda, mas vamos supor que você troca a cada 8 meses. Esses 8 meses você toca com essa corda, a nota que você achou. Aí depois você toca com outro jogo de corda e vai achando a que funciona melhor para o seu instrumento, para o seu timbre. Mudou de instrumento, provavelmente vai mudar, tá bom? Tem cordas que funcionam bem com o instrumento e não funcionam com o outro, tá bom? Nono e último item. Parece simples, parece banal, melhor dizendo, mas não é. Cada violino tem o seu timbre. Vamos lá. Eu dei uma aula, tá aqui, né, no YouTube, onde eu falo sobre a família dos instrumentos musicais. Então nós temos lá a família das cordas, eu falo cordas flexionadas, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, viola da gamba, cordas dedilhadas, cordas percutidas, que é o piano, cordas plectradas, que é o cravo, enfim, aí falo dos sopros, né, e falo que cada instrumento tem o seu timbre. Sopros, a gente tem sopro mecânico, sopro humano, depois quando falo no sopro humano, é até curioso, tem sopro da boca e sopro nasal, acreditem. Sim, existiam vários instrumentos que eram com sopro nasal. Isso caiu em desuso. E aí eu falo, cada instrumento tem seu timbre. O violino tem seu timbre, a viola tem seu timbre, o cello tem seu timbre, o contrabaixo tem seu timbre, enfim. Só que aqui eu estou aprofundando um pouco. Cada violino tem o seu timbre. Você pode falar assim, o timbre humano, masculino é mais ou menos assim. O feminino é mais ou menos assim. Porém, cada soprano tem o seu timbre de voz. Cada violino tem o seu timbre de voz, que é composto por o seu timbre, né? Pode falar de voz, não tem problema, que é composto, né, por uma amálgama de questões, dentre elas construções, ajuste, corda, tocabilidade, quem está tocando. Ou seja, cada violino tem o seu timbre, tá bom? Se você gosta do seu instrumento, eu fico vendo muitos músicos, eu gosto desse instrumento aqui, vou comprar outro, compra, mas guarda o seu, né? Se você gosta do timbre dele, é irreplicável, os timbres são irreplicáveis, são aquele lá e pronto, tá bom? Pessoal, falei de 9 questões aqui, que é bom todo músico saber. Espero que vocês tenham gostado desse resumão que eu fiz. Se vocês gostaram, coloquem aqui os comentários pedindo mais vídeos a esse respeito. Às vezes eu não faço vídeos muito longos, porque eu acompanho aqui quanto por cento chega ao final. O YouTube mostra pra gente. Às vezes pouca gente tem esse fôlego de chegar até o final, igual você que está me ouvindo aqui chegou, tá bom? Mais último lembrete, pode nos enviar o instrumento para ajuste de onde você estiver. Muito obrigado por nos acompanhar e compartilhar o vídeo.